bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, William Enoch. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. A nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira e todos nós aqui damos boas-vindas a você, agradecendo mais uma vez pela companhia, pela gentileza de acompanhar o nosso canal e juntos estudarmos a Palavra de Deus. Se você tem gostado desse conteúdo, continue conosco, mas compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal da nossa igreja, divulgue, evangelize alguém e temos certeza que o nome do Senhor será exaltado. Bom, estamos estudando o nosso primeiro trimestre do ano de 2023, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Eu inicio aqui a nossa quarta lição, que tem como título o Ministério Avivado de Jesus, lembrando a você que estamos em tempos bem complexos, onde muitas pessoas já não sentem mais a necessidade ou a busca pelo verdadeiro avivamento. E o avivamento, ele é uma necessidade. Então, estamos sendo privilegiados por esse estudo sistemático da Palavra de Deus, através da nossa escola bíblica dominical, de entender que é necessário, eu preciso do avivamento na minha vida. Nós precisamos, a nossa igreja precisa, o mundo precisa, né, ser alcançado por essa mensagem. E é com essa ação de Deus através das nossas vidas, vidas cheias do Espírito, avivados, com o coração voltado para a obra de Deus, que teremos condições de continuar levando a mensagem de Cristo ao mundo, anunciando o ano aceitável do Senhor. E para isso, vamos olhar para o maior exemplo, o Ministério Avivado de Jesus. É o título, o tema da lição desse 22 de janeiro de 2023. O textuário, Lucas capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A verdade prática diz que o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. O texto da leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 4, dos versículos 14 até o versículo 22. O ministério de Jesus é um ministério completo, marcado por sinais gloriosos, né? Marcado por diversos exemplos, e Jesus dá-nos um grande ensinamento em tudo que faz, mas no seu ministério ainda com maior ênfase, com muito mais detalhes, porque Jesus se prepara durante 30 anos para um ministério que durou 3 anos. Então aqui a gente percebe, né, o quanto que essa lição também enriquece a nossa vida espiritual, ministerial, porque o avivamento no ministério de Jesus foi o resultado. E alguém pode até questionar, mas William, óbvio, né? Estamos falando do Mestre, do Salvador, mas também olhando de um ponto de vista onde Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, sofreu as pressões, as humilhações, as perseguições, tentações, mas a Bíblia diz que em tudo foi tentado, mas ele nunca cedeu, perseverou até o fim. Então, que possamos buscar em Deus um ministério avivado, um ministério cheio da presença de Deus, uma vida em que o nome do Senhor seja exaltado sempre. E veja, eu vou reler aqui, olha, o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Então, observe que durante o ministério de Jesus, durante as provações, as tentações, ele passou pelas mais diversas situações onde de repente eu e você poderíamos ter desistido, poderíamos ter buscado alternativas
para encontrar desculpas, para desviar-nos ali do foco, mas ele perseverou. Então, o crente verdadeiro, o crente autêntico, ele deve então dar espaço ao Espírito Santo para que este haja em sua vida. E, mais uma vez, esse alcance espiritual da vida de um crente avivado revela essa comunhão com o Espírito de Deus, revela esta conexão, revela essa intimidade com Deus. E esse é o verdadeiro avivamento da qual buscamos. Então você vai continuar agora lembrando que em Cristo, além de um ministério avivado, a sua mensagem sempre foi proclamada com a autoridade do Espírito Santo. Sempre a mensagem de Jesus não era uma mensagem para agradar as pessoas, para massagear as pessoas. Pelo contrário, sempre direta, sempre autêntica, sempre visando a salvação, o arrependimento dos pecados, para que essa pessoa então alcance a vida eterna. Você continua então agora com nosso amigo, nosso irmão em Cristo, Pastor Diego. Olá, queridos pais do Senhor Jesus, estamos de volta nesta programação com o intuito de transmitir a palavra de Deus a você, caríssimo irmão, que consequentemente acompanha esta programação. Deus seja louvado pela sua vida. Eu espero que de alguma forma, direta ou indiretamente, a gente possa cooperar com você na exposição da aula ou enquanto aluno da EBD. Bem, hoje, como o pastor William já reportou, nós estamos na lição de número 4, falando sobre o ministério avivado de Jesus dentro de um nicho maior, que é a ideia de avivamento, transmitido durante todo o primeiro trimestre de 2023 pelas lentes do pastor Elinaldo Renovato. E o primeiro assunto, previamente destacado pela introdução, é falar sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Perceba, introdutoriamente, que o Senhor Jesus inicia o seu ministério na Galileia. Aliás, um fato destacável a respeito de nascer em Belém, o Senhor Jesus fica conhecido tradicionalmente como um galileu e, respectivamente, como um nazareno. Você deve se lembrar dessas menções, biblicamente, historicamente, enfim. E duas regiões não tão quistas socialmente. Galileu, ou a Galileia, era uma das regiões mais paupérrimas daquela ocasião. Nós tínhamos a Idumeia, a Pérea, a Judéia, Samaria, mas a Galileia era uma das regiões com maiores dificuldades. Mas é ali que Jesus inicia o seu ministério. Na realidade, ele deixa muito claro que a sua mensagem ela tem o intuito de alcançar os mais humildes, os mais simples, os mais pobres, sem depreciar a figura de alguém monetariamente mais bem apresentável. Agora, isto posto, você percebe que o pastor Elinaldo destaca que nessa lição veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. E um ministério de fato avivado, manifestado na unção do Espírito Santo. E o tópico inicial fala exatamente sobre isso, Jesus e a pessoa do Espírito Santo, de modo que o pastor Elinaldo, num primeiro momento, vai destacar o Espírito Santo na vida de Jesus. Ora, Diego, eu abriria um parênteses e lhe questionaria, se fosse possível, estou supondo, obviamente, ou conjecturando, que Jesus dependeria de uma ação do Espírito Santo porque ele é o próprio, ele é Deus. Sim, guardadas estas devidas análises teológicas por um lado e técnicas por outro, de fato, ele é Deus, isso é inegável. Mas nós veremos que, nesse primeiro momento, essa ação, ela dá numa figura humana de Jesus, que a despeito de ser Deus, era homem, e a Bíblia deixa isso muito claro. Perceba que nesse primeiro momento, no item inicial do tópico primeiro, o pastor Elinaldo vai destacar momentos históricos. Já no início do ministério de Jesus, não necessariamente, mas desde o seu nascedouro até o exercício desse ministério, nós veremos ações pontuais do Espírito Santo. Por exemplo, no nascimento, você deve se lembrar que Maria era uma virgem e agora tivera a visita do anjo Gabriel
e chama ela de salve agraciada, né? Ou de agraciada, bendita és tu entre as mulheres, porque seria ela a responsável por gerar o Filho de Deus. E isto não se dera de uma forma aleatória. A escolha possivelmente se dera porque Maria era uma mulher distinta e foi escolhida justamente para esse ofício. Lá, naquela ocasião, nós vemos que o Espírito Santo, fala o pastor Renovato, agiu como executor do mistério da encarnação. Note o prefixo da expressão, de encarnação, não é reem, que seria a reencarnação, uma doutrina espírita que não tem absolutamente nada a ver com o que acontecera com Cristo Jesus. Jesus encarnou, isto é, se manifestou numa forma humana. A reencarnação é uma doutrina espírita na qual crê-se que haverá uma reencarnação de sujeito que morreu. Nós não acreditamos nisso porque a Bíblia não dá subsídios para isso. Eu sei que você sabe, mas nunca é demais dizer o óbvio. Num segundo momento, perceba que o pastor Renovato destaca um outro momento histórico onde o Espírito atua de maneira direta. A despeito de se manifestar no nascimento, ele age no batismo. Um outro fato curioso. Ora, Diego, qual a razão de Cristo passar pelo processo do batismo? E o batismo de João tinha um jargão muito específico, né? O batismo de João era o batismo do arrependimento. Se Cristo, embora homem, fosse Deus, e de fato era, e logo em sendo Deus não tinha pecados, se arrepender do quê? Horas, né? Na realidade, Cristo tem isso muito consciente em sua mente. Ele não vai até João ciente ou com problemas emocionais, sentimentais ou confuso mentalmente de que talvez houvesse pecado ou cometido alguma atrocidade ou desviado do processo, de maneira alguma. Isso, inclusive, bíblica e de maneira extra-bíblica, a gente consegue encontrar respaldos nesse sentido. Os próprios evangelistas dialogam nesse aspecto. Jesus vai para o cumprimento da lei. Ele simplesmente não queria ser alguém que invalidaria aquilo que João estava executando. Então ele exerce todo o processo, inclusive o batismo. De modo que quando João se depara com a sua figura, muito embora se conhecessem pela familiaridade, ele diz, não, alguma coisa está fora do eixo. Eu que tenho que ir a ti, vem tu a mim, né? Alguma coisa está fora de controle. Jesus diz, João, execute o seu trabalho, faça aquilo que tem que fazer, está tudo certo, existe um processo nisso, isso é necessário e seguimos avante, né? É óbvio que esses termos dos quais eu mencionei são paráfrases, isso não está na Bíblia, mas essa foi a ideia de Cristo. Cristo se aproxima ali com uma finalidade muito específica de cumprir uma ideia que fosse entendida como uma lei e não para se arrepender de quaisquer pecados, porque isso não existia. Mas no exercício do batismo, vê-se uma ação do Espírito Santo manifestada por um símbolo, que era a pomba, além da voz celestial, onde Deus diz, este é meu filho em quem me satisfaço. Agora, a despeito dele se manifestar, quem? O Espírito em Cristo, no nascimento, no batismo, isso também se dá na tentação. E aí agora, antecipando o exercício ministerial de Jesus. O Senhor Jesus agora é levado, conduzido pelo Espírito ao deserto. Olha só, o Espírito conduz ao deserto. Ali ele passa 40 dias e noites num processo de jejum, de devoção, de piedade total com o seu próprio Pai, com Deus. E sobretudo depois disso ele é tentado pelo diabo. Você deve se lembrar do processo. E a tentação aqui também poderia ser questionável. Como você vai conseguir convencer o Cristo, que a despeito de ser homem era Deus, de que ele está errado em suas conclusões? Isso é quase que impossível, por que não dizer impossível? Mas na realidade, todos estes aspectos que estão sendo mencionados aqui potencializam a humanidade de Jesus e não a sua divindade, inclusive a sua tentação. Cristo não é tentado no seu aspecto divinal, mas no seu aspecto humano. E nessa humanidade ele faz a sua defesa, o seu contraponto, o seu combate a Satanás. Ele oferece algumas, abre aspas, mordomias e Cristo combate usando a palavra de Deus. E isso também o fizera por uma ação do Espírito sobre ele. De modo que, como nota de rodapé, pastor Elinaldo conclui esse primeiro item dizendo, fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. Perceba que enquanto Jesus
abre aspas, se dá bem no deserto, um outro sujeito numa condição muito melhor e privilegiada que era Adão, se arrebenta no paraíso. Então a ação do Espírito Santo ela é fundamental na vida do sujeito e inclusive no caráter humanístico de Cristo ela foi essencial. No segundo momento, o Espírito Santo no ministério de Jesus, agora com especificidade, a partir dali nós veremos as certas atuações. E ela começa no seu 30º ano, algo que era tradicional no calendário judaico. Você pode visitar o Antigo Testamento, você vai perceber que um sujeito se tornava sacerdote a partir dos 30 anos de idade. Tem previamente uma ideia de maturidade. Sobretudo, você vê o próprio Ezequiel estudando para ser um sacerdote, mas às margens do rio Quebar, ao 30º ano, ele tem uma revelação transcendental e vai exercer o seu ministério profético. Cristo vai ao batismo com 30 anos de idade. Isso não é uma regra que permanece, não se trata de um mandamento permanente. Pelo contrário, era algo temporário estabelecido dentro do calendário judaico. Portanto, não tem validade para que hoje, num contexto sul-americano, brasileiro, prudentino, enfim, das Assembleias de Deus, do próprio perspectiva pentecostal clássica, se crê que o sujeito só possa, por exemplo, passar pelo processo do batismo com 30 anos de idade. Isso não tornou-se uma legalidade e nem mesmo um mandamento permanente, mas temporário. Contudo, foi a partir dessa data, em torno de 3 anos e meio, algo próximo disso, depois que o Senhor Jesus exerce o seu ministério. Foi ungido, como eu disse há pouco, para evangelizar os pobres. Além disso, foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados, isto é, os humildes de coração. Ele, aliás, sobretudo, o Senhor Jesus faz um convite a todos que estavam cansados, oprimidos, sobrecarregados. Mateus dialoga isso no capítulo 11, verso 28. Aliás, ele faz uma troca. Ele pede para que você traga o peso, tomai sobre vós o meu jugo. E você sabe que o jugo era uma espécie de canga, algo muito pesado ali sobre o animal. Mas o Senhor Jesus oferece um fardo leve, distinto daquele que comumente era conhecido nos seus dias. Então Jesus faz uma troca, traga a sua opressão, traga a sua angústia, traga a sua depressão, a sua tristeza, porque eu tenho alívio e sobretudo tenho descanso para você. O Senhor Jesus deu vista aos cegos, Ele pôs liberdade aos oprimidos e isso também, assegura o pastor Elinaldo, através da atuação direta do Espírito Santo na obra do Senhor. De modo que eu faço coro com o pastor Elinaldo e se o próprio Cristo permitiu ser usado, ungido pelo Espírito Santo, o que dizer de mim, deste que vos falo e com todo o respeito dos senhores que nos assistem? Indubitavelmente nós precisamos e carecemos da ajuda, do auxílio do Espírito Santo. Por nós mesmos, irmãos, nós vamos bater em ferro frio, mas com a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo que além de pomba é uma água, ele vai, como diz o adágio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele vai interferir sem ser mal educado, mas com a permissão do sujeito que ouve a mensagem, nas entranhas, no âmago, na alma do sujeito, mudá-lo, transformá-lo, a fim de que esse também se torne um propagador do Evangelho. Olá, muito bem, meus irmãos, vamos ao nosso segundo tópico. E o segundo tópico, estamos falando sobre oração. Oração é essencial para qualquer cristão. E é, assim, importantíssimo lembrar que quem nos recomenda a oração deu-nos o maior exemplo. E é dele que vamos falar, Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração. Tem muita gente que deixa de experimentar, deixa de vivenciar experiências marcantes com Deus, exatamente por não apreciar esta comunhão através da oração. Eu já vou adiantando que não é tão simples assim. Exige uma disciplina, compromisso e entendimento que quando eu oro, eu falo com Deus, com o Criador, com aquele que me ama incondicionalmente. Então eu preciso vencer algumas barreiras, vencer a mim mesmo, vencer
algumas vontades e me dedicar à oração. Observe que a oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos Evangelhos. Em Mateus é a primeira ocasião, no capítulo 6, a segunda, Lucas 11. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali, a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai Nosso, santifica o nome dele, deseja a vinda do reino. Essa pessoa anela por viver a vontade de Deus, a cada dia está na dependência do Senhor, quando ele diz, dá-nos o pão nosso, confessa os pecados e pede perdão, suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que somente dele, só do Senhor é o reino, o poder e só do Senhor é a glória para todo sempre. Essa oração, ela aponta, ela indica, ela revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Ocorre que muita gente, isso até é um clichê, muita gente só quer o reino de Deus, né? Não querem cumprir a vontade de Deus, mas que possamos ter a humildade de reconhecer que a vontade dele sempre é a melhor para nós. Às vezes é diferente daquilo que esperávamos, mas Deus sabe exatamente de tudo aquilo que nós precisamos. Jesus teve uma vida de oração. A prova é que nos evangelhos nós podemos perceber diferentes ocasiões de oração do Mestre amado Jesus. A Bíblia diz que ele se retirava para orar. Jesus orava muito, incessantemente, clamava. Ele orou para escolher os seus discípulos. Jesus não tomava decisão sem oração. Fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos. Logo, aqui nós aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, o nosso Senhor buscava a comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, a sua vida de oração no Getsêmani também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. Bom, muito se fala em oração. As pessoas, elas almejam os resultados, as benesses, elas confiam muito, às vezes, no perfil de algum irmão na igreja, que ele é mais conhecido por ser uma pessoa de oração, que tem momentos a sós com Deus. Mas na aula de hoje, o convite é a mim, é a você. Continue orando, você que já pratica. Mas você que por alguma ocasião veio reduzindo o seu tempo de oração, essa é a oportunidade. Dedique-se, aplique-se a orar, a clamar a Deus, a buscar. Está lá no texto de Jeremias, clama a mim. Foi a mensagem do Senhor Deus. E responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que ainda não sabes. Nós só vencemos as guerras através da oração. E a oração, ela vem sendo cada vez mais reduzida na vida de muitos crentes. Agora, o que leva muitas das pessoas a irem reduzindo esse momento de contato com Deus é exatamente a prática do pecado. Ah, William, mas será? Você não está pegando pesado demais? Veja, é o pecado que nos distancia de Deus, que rompe com a comunhão. Então, com muito respeito, com muito temor no coração neste momento, o conselho não meu, mas do Espírito Santo é: continue mantendo a chama do avivamento em seu coração. Como? Fugindo da aparência do mal, buscando a Deus, orando, não permitindo que o distanciamento entre você e Deus ganhe espaço. Pelo contrário, quebre essas barreiras, dizendo não ao pecado, não ao conformismo, dizendo não às ofertas do adversário, e que possamos, assim como Jesus, nos retirar para a oração. Temos um tempo a sós com Deus, temos o nosso momento de particular com Deus. Isso pode ser dentro do seu tempo, da sua disponibilidade, enquanto você está no teu trabalho, em um momento, não importa o local.
né? Orando em espírito, orando em todo o tempo. É dessa forma que manteremos uma vida avivada e estaremos sempre prontos para sermos usados nas mãos do nosso Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Voltamos, queridos, a fim de apresentar um diálogo no tópico 3 da nossa presente lição, falando sobre uma vida na unção do Espírito. Olha só, uma vida na unção do Espírito. Eu começo com uma indagação, naturalmente uma pergunta retórica, até porque vocês assistem depois que nós gravamos essa aula. Mas o que você entende por unção? Qual a sua definição? Não precisa ser uma definição técnica, teológica, pode ser subjetiva, pode ser o seu achismo. Qual o entendimento que você constrói quando você ouve a palavra unção? Bem, eu nem vou citar o que o pastor Elinaldo entende como ideia introdutória do tópico 3, porque eu acho que ela de fato efetiva o que é unção, né? E eu quero fazer isso no desenrolar dos itens dos quais ele propôs. Primeiro é falar sobre a unção do Espírito na vida do obreiro. Olha só, ele diz que o obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor, né? Uma delas, ou algumas delas, é o exercício da liderança, seja ela eclesiástica, seja ela administrativa, a atividade do ensino, isto é, a educação cristã, a pregação da palavra de Deus, a aula na escola bíblica dominical, a reunião com departamentos, enfim. Sobretudo, há também a área musical no reino de Deus, né? E por esse e por aquele meio, por esta ou por aquela trajetória, nós conseguimos perceber que é indispensável, por exercício destas funções das quais mencionei, que o sujeito esteja envolvido pela ação do Espírito Santo. Agora, o pastor Elinaldo, ele vai dizer que o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova suas forças, não permite que veja a obra do Senhor com um mero olhar humano, de maneira graciosa, vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida ou coisa parecida. Irmãos, veja só, esse assunto me chamou a atenção porque, a despeito de haver verdades no entorno dessa fala autoral, ela carece de algumas explicações, a fim de que nós não façamos conotações equivocadas. Por exemplo, é natural, é perceptível quando você vê que Deus usa uma pessoa, né? E é natural também que esse ou aquela pessoa entenda que quando foi usado por Deus, se alegre, porque viu, como o fato mencionou, vidas sendo salvas, renovadas, ou através de um aconselhamento bíblico mudando a sua perspectiva, virando a chave. Enfim, tudo isso alegra o coração do sujeito que foi o instrumento para essa ação. Agora, o cuidado que nós precisamos ter é com relação a quem somos. Nós precisamos fazer uma introspecção e analisar quem somos, para não cair no risco, né, de nos tornarmos narcisistas, ao ponto de acharmos que somos alguma coisa. Muito respeitosamente a vocês que nos assistem, mas isso é um fato, a Bíblia não esconde isso, ela não esconde a nossa essência. A priori, nós sabemos de onde vimos, né? De onde viemos, sabemos ou podemos descobrir quem somos, e quando lemos sobre isso, percebemos que nada somos. Quando a Bíblia faz a questão, como Isaías, por exemplo, no capítulo 40, de comparar o que eu sou com o que Deus é, a gente percebe a distância abissal que existe entre nós e a dependência que eu, enquanto sujeito, não necessariamente como cristão, tenho dele. Agora, depois desse processo de introspecção, onde a gente consegue analisar quem somos de fato, fica um pouco mais difícil para a gente atribuir a nós mesmos glória, porque nós não somos dignos de glória, de honra. Eu não estou falando de uma honraria no caráter do reconhecimento. Eu estou falando de atribuir a alguém a glorificação por aquilo ou por aquele outro evento que aconteceu. Não, senhores, a gente não pode se iludir com isso. Afinal de contas, nós só somos o instrumento do processo, o canal, o cano, evidentemente, que transmite água para aqueles que estão com sede. Mas, na realidade, a água efetivamente é Cristo. Portanto, quem elimina, quem erradica, quem acaba com a sede das pessoas não é o cano.
O cano sem água não é absolutamente nada, a pessoa morre de sede, mas a água sacia as pessoas. Portanto, quando a gente entende o quanto antes o que somos, o lugar em que devemos ocupar e que somos um canal no processo, acredito que essa compreensão do obreiro no reino fica muito mais facilitada. Sobretudo, o pastor Elinaldo vai dizer que o obreiro não deve negligenciar processos basilares, fundamentais no reino de Deus. Quais são eles? A oração, por exemplo, o jejum e, sobretudo, o estudo devocional da palavra de Deus. Esse tripé apresentado aqui é essencial na vida do obreiro. Por quê? Nós precisamos usufruir de uma devoção, de uma vida piedosa, construir com Deus um elo, uma intimidade, um relacionamento muito íntimo, muito amigável, muito próximo. E isso se dá no processo da oração. Quanto mais orarmos, mais nos aproximaremos de Deus. Há um texto escrito por Tiago, capítulo 4, verso 7, se eu não estou equivocado, onde ele afirma: chegai-vos a Deus. E olha a reação: ele se chegará a vós outros. Olha, a forma que eu tenho de chegar a Deus, ou pelo menos um dos elementos essenciais, é através da oração. O jejum não serve para mortificar a carne, né? Embora essa tenha sido a expressão mais utilizada ao longo de toda a trajetória cristã, pelo menos nos movimentos pentecostais, mas nós temos a ideia, através do jejum, de fortalecer o espírito, né? De deixar o nosso espírito fortalecido contra os embates, os conflitos, as setas, os dardos inflamados do maligno. E a palavra de Deus, irmãos, é fundamental para mim próprio e para a transmissão do Evangelho. Para mim, porque quando leio, eu consigo entender personagens que passaram por situações muito piores do que a minha e venceram, e romperam, e triunfaram. Eu consigo perceber quem sou e fazer uma introspecção, como eu disse. Eu consigo, mediante a palavra de Deus, perceber quem Deus é. E tudo isso vai me dar, no mínimo, uma situação de segurança. Que eu vou saber quem sou, vou saber o que Deus pode fazer a meu respeito e saberei, sobretudo, quem Ele é. Portanto, usufruir ou cultivar ou irrigar uma vida de oração, de jejum e de leitura, de devocionais, é fundamental. Finalizo a exposição desse último tópico da lição 4, falando sobre a unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito, diz o pastor renovado, não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial. Isso é estritamente deliberado sobre a vida do anjo da igreja, dos pastores auxiliares, da liderança, dos departamentos, do obreiro, do diácono, do presbítero, enfim. Não, senhores. Essa devoção, essa unção, né? E de fato, Diego, o que seria essa unção? Seria uma situação paliativa, um momento esporádico, momentâneo da vida, onde o sujeito recebeu algo transcendental do qual ele perder o controle? Irmãos, eu respeito toda a experiência que você tenha vivido. Afinal de contas, a experiência é sua. Quem sou eu para invalidá-la? Quem sou eu para questioná-la? Então, eu parto do pressuposto de que o diálogo inicial exige respeito. Agora, unção não é isso exatamente. Pastor Elinaldo faz uma definição sensacional sobre a ideia de unção. E ela está aqui, como caráter introdutório do tópico 3. Com unção nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. Então, se o sujeito exerce um papel no reino, seja ele qual for, seja ele visto ou não visto, seja à vista de todos ou seja no anonimato, se ele o faz sob a confirmação do Espírito Santo, ele está fazendo na unção de Deus. Isso é a ideia de unção, né? Ele diz que Deus chamou, no item 2, cada crente a comunicar o Evangelho em todo e qualquer lugar em que seus pés tocarem. Olha só, seremos testemunhas poderosas de Jesus sob a unção do Espírito Santo. Irmãos, a unção faz a diferença, né? Você precisa, portanto, dessa unção, dessa graça, desse auxílio de Deus para o exercício da missão. Nós, por nós mesmos, não temos condições de fazer absolutamente nada. Somos extremamente limitados. Podemos até, por vezes, acharmos que somos alguma coisa, confiar num diploma,
confiar numa formação, acreditar numa versatilidade, numa capacidade que você tem, achar que aquilo é nato, nasceu com você, que você tem condições para isso ou por aquilo. Mas quando a gente dobra o joelho, quando a gente faz um processo de consagração e quando vamos para a palavra de Deus, imediatamente a escama cai dos nossos olhos e a gente vê de fato quem somos. E vê inclusive o tamanho da dependência que nós temos do Senhor. Nós somos extremamente dependentes de Deus. Este que vos fala não teria condições de estar aqui se não fosse a mão de Deus. Eu só estou aqui, irmãos, transmitindo isso para vocês, jamais por ter algum tipo de elemento que você não tem. Você, como eu, poderia estar aqui também e quem sabe não estará um dia. Eu só estou aqui porque o Espírito Santo de Deus está aqui comigo, dizendo: Diego, é por aqui, meu filho. É óbvio que você precisa ler, precisa estudar, precisa construir uma devoção com Deus, mas se não for o Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos, nem aqui eu estaria. Nem aí você estaria. Você só para ouvir essa mensagem porque o Espírito Santo te leva a essa compreensão, me leva a essa interpretação. E nós, seja enquanto emissores ou receptores, na graça e na unção do Espírito Santo, teremos uma vida mais longeva, mais calma, mais pacífica, percebendo as ações de Deus no nosso ministério. Que Deus nos cubra, irmãos, que o Espírito Santo nos unja, que Ele seja conosco, aonde nós trilharmos, aonde a planta dos nossos pés pisarem, não para a nossa glória, esqueça a glória humana, né? Que a gente possa desconstruí-la, que a gente possa nos esvair de nós mesmos, esvaziar a nossa alma e permitir que o Espírito Santo nos encha para conseguir transmitir a mensagem de Deus, a fim de que as pessoas entendam, compreendam e o aceitem, convencidos pela ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te toque aonde você estiver, mas não como um toque paliativo, mas com um toque de mudança de chave. Que a gente vire numa direção de 180 graus e siga aquilo que Ele nos qual vocacionou. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, encerrando a lição de hoje, nós aprendemos que Jesus teve o seu ministério marcado por um genuíno avivamento, pela unção do Espírito Santo de Deus. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, se Ele foi ungido, né, pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco poderia ser diferente? A conclusão da nossa revista diz o seguinte: que todos nós possamos viver uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Eu encerro dizendo a você que onde Deus te colocou, onde Deus te plantou, você é um instrumento dele. Aí na tua casa, no teu trabalho, né, assim que retornarem as aulas, na tua escola, na tua faculdade, onde você faz algum curso, você é instrumento de Deus. Mantenha-se uma vida conectada com Ele, de relacionamento profícuo, duradouro, e que as pessoas possam observar que há frutos em sua vida. E aí você tem condição de continuar pregando a palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus não é somente naquela ocasião especial, onde reúnem-se os nossos amigos, os colegas de trabalho, e vamos ali levar por alguma ocasião, um instante, a palavra de Deus. Isso é um momento maravilhoso, singular, mas principalmente, pense nisso, estamos pregando com a nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas atitudes. Que Deus nos guarde e que possamos, assim como Jesus, ter uma vida e ministério avivados para que Ele, o Senhor, seja glorificado em nossas vidas. Quero convidar você, neste momento, para que juntos possamos orar e pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. Oremos. Querido Deus, eterno, glorioso e bom Pai, nós te agradecemos por esse espaço, por esse canal, onde juntos meditamos na sua gloriosa palavra. Estamos, Senhor, muito satisfeitos, porque percebemos que é através da tua palavra, esse avivamento provocado pela ação do teu Espírito Santo, que
que vem também pelo poder da Tua palavra, que gera em nós fé, ousadia, graça, coragem, determinação, para continuarmos anunciando o Teu Evangelho, crendo no Teu nome, crendo na Tua palavra, crendo na Tua promessa. E neste momento eu oro em favor deste irmão, desta irmã, desta família. Ó Deus, abençoe com as bênçãos dos céus, as bênçãos da terra. Abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso pastor, abençoe a nossa equipe. Ó Deus, nós te agradecemos pela Tua presença, por sentir a Tua presença conosco neste momento. Que a Tua paz esteja sobre cada um dos Teus filhos. Essas bênçãos nós lhe pedimos, certos da grande vitória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.